tudo bem? Pessoal, quem chegou nesse vídeo por acaso aí no YouTube, volta primeiro no Harmonia Funcional Básica 1, tá bom? Para entender esse vídeo. E o pessoal do samba e do cavaco, no primeiro vídeo eu já expliquei assim, acho que não lembro se eu expliquei ou não, ficando velho, mas é assim, essa harmonia que eu vou ensinar agora não é tão usada pelo pessoal do samba, tá? Mas ela existe e ela é realmente a segunda harmonia que a gente deve estudar, por dois motivos. Primeiro, ela não é uma sequência harmônica. Essa harmonia você vai sentir os acordes pela função e não pela sequência harmônica. Segundo motivo, porque a gente tem que ensinar de acordo com a sequência da harmonia funcional, do que foi aparecendo. Porque as pessoas querem hoje pegar tudo pronto lá na frente. Aí você fala, e qual que é o problema disso, André? O problema disso, gente, é que a gente não passa pelas etapas, tá? Então você aprendeu quadradinho, mas não aprendeu a harmonia funcional básica de dois acordes. Então você não sabe, por exemplo, que a gente tem o C e o G7. Aí, com o tempo, então, por exemplo, o chefe da polícia pelo telefone mandou avisar que na Carioca existe uma roleta para se jogar. Aí com o tempo o músico inquieto falou, nossa, mas só esses dois acordes? Aí ele sentiu o terceiro. O chefe da polícia pelo telefone mandou avisar que na Carioca existe uma roleta para se jogar. Aí um outro músico inquieto sentiu o quarto. O chefe da polícia pelo telefone mandou avisar que na Carioca existe uma roleta para se jogar. Então, perdão, com o tempo a gente começou a ter o quadradinho que vocês conhecem hoje, né? O 1, 6, 2, 5, por exemplo. Só que ele começou com 1, 5, que é a primeira aula que ela traz. Então, quem não viu a primeira aula, volta lá na aula funcional básica 1. Pessoal, o que é a harmonia funcional, para quem não ouviu? A harmonia funcional é o acompanhamento que eu faço de maneira funcional, ou seja, que funciona, na hora, se eu tiver que tocar de ouvido com as pessoas, algumas músicas. Como eu falei lá no primeiro vídeo, eu consigo tocar tudo de ouvido com 2 acordes? Claro que não. Eu consigo tocar tudo de ouvido com 3 acordes? Claro que não. Eu consigo tocar muita música com 2 acordes? Sim. Eu consigo tocar muita música com 3 acordes? 4? Sim. Só que, na verdade, nós estamos atrás do processo longo de saber tocar de ouvido. Chega uma hora que vocês vão saber ser capaz de tocar de ouvido com 15, 20 acordes. Tá bom? Mas isso depende de treino e de exercício. Não acreditem em fórmula mágica da internet, tá? Ah, eu vou te ensinar a tocar de ouvido em dois dias. Não vai. Não vai. São anos. O que acontece que é gostoso em música é que eu aprendi, eu posso usar. Então lá na aula de 2 acordes já dá para usar, para tocar um monte de coisa de ouvido. E agora na aula de 3 acordes também. Repetindo, eu preciso passar isso para o sambista, para os caras que tocam samba, mas essa não é uma harmonia que se usa muito em samba, tá bom? Usa mais em sertanejo, rock, pop rock. Mas a gente tem que aprender por causa da função harmônica. Então, harmonia funcional básica 2. Pessoal, como eu não consigo editar vídeo como eu expliquei, aí na descrição tem a folha, tá? Desce na descrição e deixa eu só falando, que vocês não perdem muita coisa de ficar vendo minha cara, né? Então vamos lá. Harmonia funcional básica 2. Lá na primeira harmonia funcional nós vimos a função tônica e a função dominante. O primeiro grau e o quinto grau. Aquilo que o sertanejo antigo chama de primeira e segunda do tom. É assim que eles ensinavam os filhos a tocar, é assim que mesmo analfabetos aprendiam a tocar na época que não tinha estudo, né? Então, primeira do tom, segunda do tom. Dó maior, primeiro grau, sol com o sétimo, o quinto grau. Explicação técnica, a função do primeiro grau é determinar a tonalidade que eu vou tocar, se eu vou tocar em dó, se eu vou tocar em ré, se eu vou tocar em mi, se eu vou tocar em fá, como eu expliquei no outro vídeo. Ele abre e fecha os trechos e provoca a sensação de repouso, de desfecho, né? Porque quando eu desfecho é uma das sensações musicais. Como eu expliquei no primeiro vídeo, repouso, tensão ou movimento são as sensações básicas que um acorde produz em quem está ouvindo. Isso não é teoria minha, tá? Isso você vai aprender com qualquer músico de qualidade. Quinto grau, ou segunda do tom, como se fala no sertanejo, é um acorde que faz a preparação da volta ao tom. Eu estou andando, cheguei no G7, por exemplo, preparei o dó. Se eu estiver tocando em F, por exemplo, fiz o C7, voltei para o Fá. Esse acorde tem então a função, ele prepara a volta à tonalidade. Ele provoca uma nuance na melodia, leve, não muita coisa, e ele provoca uma sensação de tensão, porque todo acorde com sétima,
ele está normalmente chamando outro acorde, então ele provoca uma sensação de expectativa em quem está tocando, tá? Mas tudo isso está lá no primeiro vídeo. Que acorde que vai entrar aqui agora então? O quarto grau, o acorde de função subdominante, o que o sertanejo chama de terceira do tom. Esse acorde tem a famosa função modal. Função modal porque ele muda o modo em que a música está sendo tocada, no sentido de modo grego, mas isso é um assunto lá para frente. Então no momento vamos pensar em modal como um acorde que modifica a melodia. Então eu estava tocando em Dó, quando eu vou para o Fá, eu tenho uma mudança grande na melodia. É um acorde que provoca uma sensação de movimento, porque modificou a melodia. Aí eu tenho um quarto acorde que é chamado de preparação, que eu estou, por exemplo, na tonalidade de Dó. Quando eu posso fazer o Dó com sétima para chamar o Fá. Quem é sambista conhece essa função da música Jogo de Sedução do Exalta Samba. C7, primeiro grau com sétima, para preparar o quarto grau que é o Fá. Só que daí vai para uma sequência harmônica que a gente aprende mais para frente, que é o quarto grau menor. Mas essa é a sensação. Aí vai. Quando a gente está tocando, por exemplo, Iaiá em sol, né? Iaiá, oh, Iaiá, minha preta, não sabe que eu sei. Quando eu chego no vi um tipo diferente assaltando a gente que é trabalhador, morando num lugar muito perigoso, onde o tal de caveira comanda o vapor. G7, vapor. Aparece o G7, que é o primeiro grau. Aqui nós estamos em Sol maior. Eu estou preparando também o quarto grau, tá bom? Então, para vocês entenderem o que é a função. Então aqui nós temos 4 funções, né? A função tônica, a função dominante, a função subdominante e a função de preparação, que também é um acorde de função dominante, mas deixa quieto. Primeira do tom, segunda do tom, terceira do tom e preparação, como o pessoal do sertanejo fala. Como isso é um assunto fácil, ao mesmo tempo complexo, volta a gravação, gente. Volta a gravação, escuta eu falar. Em vez de ficar descendo a língua nos comentários, reclamando da aula, façam perguntas, questionamentos para a gente poder ajudar vocês a entender melhor, porque esse assunto é imprescindível. As pessoas com o advento da internet, né, elas acham que é só pegar a cifra pronta, mas sempre vai acontecer uma coisa, principalmente para quem toca samba, onde você vai ser obrigado a tocar de ouvido, onde você vai ser obrigado a se virar acompanhando alguém. Estou numa roda de samba, alguém puxa um samba e tal. Mas as harmonias de samba são mais difíceis, mas você não começa dos de cima, você tem que começar de baixo e evoluindo, tá bom? Tá. Então, vamos escolher uma tonalidade aqui. Aí vocês vão ver aí na descrição que eu coloquei várias músicas. Inclusive eu coloquei o Chico Mineiro, né? É sertanejo, para quem não gosta de sertanejo, faz um sacrifício. As andorinhas. Eu comecei com essas duas por um motivo muito básico. Elas vão usar o quarto grau só no meio. E vocês não vão fazer a preparação por enquanto. Então vocês vão tentar tocar com o primeiro, quinto grau e quarto. Então, por exemplo, vamos escolher uma tonalidade. Para quem é sambista, G. Eu vou usar o G, que é o primeiro grau, o D7, que é o quinto grau, e o C, que é o quarto. Aí eu vou fazer as andorinhas voltar. Essa sensação de mudança pequena é o quinto grau. E se vocês errarem, por exemplo, ó, as andorinhas voltar, soa mal, né? Você vê a careta tonta que eu faço? Então eu vi que eu errei, eu vou voltar e corrigir. Então eu começo, G, as andorinhas voltaram, e eu também voltei. Tá vendo? É uma música que tem uma sensação fácil de mudança de acorde. Pousar no velho ninho, que um dia aqui já deixei. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes voltam cansadas, feridas, machucadas, mas voltam pra cá. Vocês viram? Até chegar aqui, a gente não fez a mudança pro quarto grau. Volta, agora que sou eu. Casa, batendo suas voltou no quinto. Como é por função, você tem que sentir no ouvido. Ó, casa, batendo suas você mudou pro G, deu errado, né? Casa com grande G, tal qual as andecedurinhas, eu parti sonhando, mas foi G tudo em vão, G. Voltei sem fé dessa felicidade, porque na verdade uma lace andorinha voando sozinha não faz verão. Por que começar pelo sertanejo? Porque o sertanejo é uma música antigo, sertanejo antigo,
é muito clara a mudança do acorde. Você tem um tranco na voz, né, que a gente chama de sílaba tônica musical. As andorinhas voltar. Então dá pra sentir onde mudou o acorde. Gente, esse assunto é um assunto importante. Então, aqui se eu ficar falando, a gente vai ter um vídeo muito longo. Então eu aconselho vocês a treinarem. Começa com essas músicas humildes que eu coloquei aqui, tá? Se não conhecer, pega aí no próprio YouTube ou no Spotify, dá uma escutadinha na gravação, né, para ter uma ideia, e depois pega. Um conselho que eu dou, essa aula foi para cavaquinho, depois eu vou fazer a de viola e de violão. Escolham primeiro as tonalidades que sejam mais confortáveis para vocês. Por exemplo, cavaquinho, G, D7, C, né? C, G7, F, assim vai. Depois, com o tempo, vocês vão ter que decorar todas as tonalidades. E depois, com o tempo, a gente aprende a tocar de ouvir, pela figura, né? Por exemplo, estou em G, A, M e D7. Não, peraí, G, desculpa, C e D7. G sustenido, C sustenido, Ré sustenido com 7. Fá, BB, C7. Fá sustenido, B, C7. A gente por isso que eu não coloquei os tons sustenidos e bemóis, né? A gente depois aprende a tocar pela figura. Isso é um assunto lá na frente. Só que vocês vão ter que treinar bastante isso aqui, tá? Treina, volta o vídeo, decora. Então eu vou tocar as andorinhas, por exemplo, em C. Você vai fazer C, G7 e F. Né? E lembrando que tanto o Chico Mineiro como as andorinhas, como o coro de boi, que são as 3 primeiras que eu coloquei como exemplo, a mudança dos acordes acontece bem nítido. E vocês só vão fazer o 4º grau numa hora específica, quando a mudança for maior, dá pra sentir, tá bom? Gente, qualquer dúvida aí, estamos aqui para responder as perguntas, tá? Quem for do grupo no WhatsApp, quem não for, pode perguntar nos comentários que eu respondo. Repito, não gostou da aula? É só não assistir mais. Gostou? Pode perguntar o que quiser, que eu respondo com carinho e educação, dentro da medida do meu tempo, tá bom? Um abraço.